Olá, um bom dia, meus caros irmãos, queridas irmãs, devotos e devotas de Santo Antônio. É uma alegria encontrar cada um de vocês, levar a mensagem do Evangelho desta sexta-feira, do dia 11 de outubro. Nesse dia, a gente reza, a gente medita com o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 15 até 26. Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Belzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu, mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Belzebu que eu expulso o demônio, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, os seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, ele fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. E quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. E então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Veja, caros irmãos e irmãs, é um evangelho, um trecho dessas sexta-feiras que tem uma simbologia muito rica, muitos detalhes, e às vezes até torna incompreensível para nós, né? De qualquer forma, vamos tentar falar um pouquinho desse texto de hoje. Aqui, novamente, Lucas, ele faz com que a gente mergulhe nesse embate, nesse mistério da luta, vamos dizer assim, do mal contra Jesus. Não só por parte dos seus inimigos, mas também por parte de Satanás, o adversário por excelência, aqui chamado de Belzebu. Aliás, é muito interessante a gente dizer que esse termo Belzebu, ele vem de origem sírio-fenícia, Belzebul, Bul no final, que quer dizer Senhor do Monte, ou de Belzebu, B-U-H, Rei das Moscas. Aliás, esse é o termo mais usado quando se refere a Belzebu como o Rei das Moscas. Jesus, ele expulsou um demônio, diz o Evangelho, e os inimigos insinuam que esse feito, que essa cura, foi operada pelo poder do próprio chefe dos inimigos. Alguém até exige um milagre, como sinal do céu, para de fato confirmar o seu ser de Deus. É aquilo que a gente já conhece, a habitual prova, tentação, em que os inimigos de Jesus queriam também envolvê-lo, mas que é contrária a um verdadeiro caminho de fé. Diz o Evangelho que Jesus conhecia seus pensamentos, por isso que desarma eles com uma lógica. Qual é a lógica? Como pode Satanás dar-lhe poder de combater os seus subalternos? Seria como se quisesse o desmoronamento do seu próprio reino. E mais ainda, se a acusação contra Jesus fosse verdadeira, também colocaria em causa, em descrédito, os próprios exorcistas hebreus. Diz isso Jesus até de uma forma um tanto quanto irônica.
Mas isso tudo é o entorno, porque o centro da questão está colocado por Jesus num outro nível. Se ele expulsa demônios com o poder de Deus, aqui está colocado no Evangelho o dedo, mas a gente pode também dizer a mão. A mão sempre, o dedo indica poder, né? Ou seja, então se ele expulsa demônios com o poder de Deus, no caso o dedo, quer dizer então que a sua presença equivale à presença do reino no meio deles. Essa é a questão. Eu chamo a atenção que os padres do deserto, eles davam bastante importância a essa luta de Jesus com Belzebu, do bem, do mal, que se prolonga na vida dos cristãos. Apesar de um ceticismo difuso hoje na sociedade, que se considera evoluída, o demônio ele continua presente e atuante no mundo muito mais do que se possa pensar. O Papa Francisco várias vezes se referia a isso. A sua força assenta em quê? Na estratégia de se fazer esquecer e em aparecer sob formas mais sedutoras e tranquilizantes. Conhecendo bem as suas presas, ele lança os seus ataques a partir das realidades a que são mais sensíveis. Por isso que ceder é abrir brechas a partir das quais se tornam mais fáceis os seus assaltos. Acaba tomando conta da gente. O que diz o finalzinho do Evangelho de hoje. Ele vai e volta, traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E a pessoa fica em condição pior do que antes. Por isso, a motivação de hoje como que a gente pode combater corajosamente e permanecer vigilantes para que a gente não seja surpreendidos. Se ele está presente, atuante no mundo, nas realidades, muito mais do que nós podemos imaginar, é isso. Quer dizer, como que a gente permanece vigilantes, a gente combate, a gente não fique tomado de surpresa. Portanto, a gente é chamado a combater um adversário forte, poderoso, muitas vezes mais forte do que nós. Mas eu quero fazer o link com o Evangelho de ontem, mas com uma arma que só nós podemos dispor. É o Espírito Santo, que nos dá o discernimento, a força, para a gente combater corajosamente e permanecer também permanentemente vigilantes. Pensamos nesse dia que Santo Antônio te abençoe, te guarde, te ajude nesse combate, que é um combate espiritual, que todos nós travamos também na nossa vida. Paz e bem, até amanhã.